Seja muito bem-vindo à Semana Profissão Cientista de Dados. Aqui quem fala é o Lucas, especialista em ciência de dados, da hashtag Treinamentos. Nessa semana eu quero te mostrar como você pode entrar numa das profissões mais valorizadas no mercado de trabalho e com um dos maiores salários e virar uma referência em qualquer empresa. E durante as aulas da Semana Profissão Cientista de Dados, eu vou te explicar o que é ciência de dados, como ela vai ser fundamental para mudar sua carreira, fazer você se destacar na sua empresa e as oportunidades que ela pode te abrir. E para quem é a Semana Profissão Cientista de Dados? Primeiro, para quem já está dentro de uma empresa e quer uma forma de se destacar, virar uma referência dentro da sua empresa. E segundo, para quem está buscando uma vaga no mercado e quer se tornar um profissional disputado em uma carreira com altos salários em uma das profissões que mais cresce no mercado. Então, eu vou te mostrar como a ciência de dados pode fazer você virar grande referência, mesmo que você não saiba nada de ciência de dados, independente da sua área ou da sua formação. E você vai aprender o que é ciência de dados, por que as empresas estão disputando por profissionais de ciência de dados, quais são as aplicações práticas, em quais áreas você pode aplicar, quais são os 6 passos de um projeto de ciência de dados, a aplicação desses 6 passos em um caso real, um caso de uma empresa. Também a gente vai falar o que é inteligência artificial e aprendizado de máquinas, como você pode adquirir experiência prática em ciência de dados, mesmo sem trabalhar em uma empresa, que é uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam. As empresas estão buscando por profissionais que dominem ciência de dados e atualmente tem pouquíssimos profissionais realmente capacitados para suprir essa demanda. Por isso que as vagas pagam muito acima da média. Segundo a Glassdoor, a média salarial está atualmente em R$8.000. E dá só uma olhada nas empresas que estão contratando para vagas de cientista de dados no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem o Itaú contratando com salário médio mensal de R$9.120. Tem o Nubank com salário de R$13.474. IBM com salário de 9.500, iFood 12.650 e muito mais. Mas Lucas, por que isso está acontecendo? E eu vou te mostrar dando uma olhada nessas notícias aqui. Nubank atinge 1,5 bilhão de transações com cartão, trilhões de gigabytes de dados foram gerados no último ano, demanda por profissionais da área de dados cresce quase 500%, TikTok é instalado 2.704 vezes por minuto, e nesse mesmo tempo, nesse mesmo minuto, 347 mil stories são postados no Instagram. Então repara só como as empresas têm gerado um volume cada vez maior de dados a cada dia que passa. E você deve imaginar que as empresas que realmente souberem utilizar esses dados de forma certa conseguem um diferencial gigantesco no mercado. E é por isso que profissionais de ciência de dados estão sendo extremamente valorizados e até disputados no mercado. E a tendência é isso só aumentar, porque a gente tem cada vez mais dados e a gente precisa cada vez mais desses profissionais. E só para te mostrar como isso é valorizado nas empresas, deixa eu te contar um pouquinho de como foi comigo mesmo, da minha história em ciência de dados. Em 2016, mais ou menos, eu entrei em uma empresa do ramo financeiro, realmente aquela empresa de maquininha de cartão de crédito que você passa ali para pagar. E quando eu trabalhava na área de atendimento. Então a rotina era basicamente ficar atendendo ligação e resolvendo o problema do cliente. Então você atendia uma ligação, resolvia o problema, atendia outra ligação, resolvia outro problema. Só que mais ou menos na terceira semana fazendo esses mesmos atendimentos, eu comecei a perceber algo meio estranho. Eu percebi que eu recebia muitas ligações quase que repetidas. Então imagina o cenário. Estava sentado na minha cadeira recebendo ligações. Começava a falar com o cliente, fazia um atendimento, ficava durante vários minutos no telefone e resolvia o problema dele, que nem sempre era fácil de resolver, como você deve imaginar. Dali a 2 minutos vinha outro cliente, mas exatamente com os mesmos problemas. A mesma história. Fazia o atendimento, ficava vários minutos com o cliente, resolvia o problema, que era muito parecido com o anterior. Dali a poucos minutos, a mesma história. Em um desses atendimentos, depois de encerrar, desliguei o telefone e eu pensei, putz, não é possível que a gente não tenha uma solução melhor. A gente está perdendo muito tempo no atendimento com coisa extremamente repetitiva. Era cliente pedindo cancelamento de transação, eram dúvidas sobre pagamento sempre aparecendo repetidas, era empresa querendo saber data de recebimento, várias demandas muito iguais. E com isso, eu pedi na empresa algumas planilhas do CRM, que é o sistema ali que controlava o atendimento, para conseguir tentar analisar meio que por conta própria mesmo e ver se eu conseguia encontrar alguma coisa de relevante. E com certeza eu acabei encontrando exatamente o que eu tinha percebido. Centenas e centenas, milhares e milhares de ligações resolvendo os mesmos problemas, demorando muito tempo e coisas que na minha cabeça tinham que ter uma
uma solução mais simples. Só que eu já sabia que na empresa tinha um time de tecnologia. E se esse time implementasse algumas mudanças no sistema que os clientes já usavam, a gente ia conseguir evitar muito atendimento desnecessário. Atendimento que não precisava do cliente ligar pra gente. Se desse para cancelar ali uma transação pelo aplicativo, o cliente não ia precisar ligar pra gente. Além de economizar muito tempo do atendimento, ia ser prático para o cliente ter um autosserviço. E aí foi quando eu falei com a minha chefe para ver se o time de tecnologia conseguiria ajudar a gente com esse desafio. Só que logo a gente percebeu que provavelmente a gente ia passar essa demanda para eles e ia acabar demorando muito tempo até ter o retorno. Ou se pá, eles nunca iam resolver isso, porque eles tinham outras prioridades. Por isso mesmo, sem eu ser do time de tecnologia, minha chefe me deu esse desafio e eu fui fazer a análise das demandas que tomavam muito tempo do atendimento para ver se eu conseguia alguma melhoria, porque eu queria provar para o time de tecnologia que fazia sentido o que a gente estava pedindo. E lógico que eu topei o desafio. Eu comecei as minhas análises sem muita orientação mesmo, por conta própria, e finalmente eu consegui, por meio dessas análises de dados, mostrar para o time de tecnologia e para os próprios gestores quanto tempo a gente estava perdendo com esses atendimentos e o quanto isso era ruim para os nossos clientes. Como a gente tinha foco no cliente, foi aí que o time de tecnologia finalmente começou a considerar o que eu estava trazendo e a implementar alguma dessas melhorias que eu tinha sugerido. E aí começou a vir o reconhecimento dentro da empresa. Por eu ter tido a iniciativa ali de começar a analisar os dados para ajudar na melhoria e na eficiência da área, eu acabei saindo da área operacional que eu estava e foi criada ali uma nova área de otimização de processos e eu passei a ficar logo abaixo da gestora, participando de reuniões estratégicas de alinhamento com o time de tecnologia, sempre trazendo os dados que eu tinha analisado para sugerir melhorias e priorizar o que seria implementado. A gente passou a ser data-driven, que é uma expressão que a gente vai falar mais lá pra frente. E esse projeto me deu uma visibilidade gigante na empresa, tanto que depois me deram um desafio de fazer a mesma coisa, usar análise de dados para tomar decisões, dessa vez na área de logística, ou seja, na parte de entregar a maquininha de cartão para o cliente. E uma das coisas que eu vou comentar contigo daqui a pouco, entrando mais a fundo sobre o que é e como funciona a ciência de dados, é que a ciência de dados permite a gente fazer previsões e conseguir analisar dados nos mínimos detalhes, assim como encontrar padrões. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Só para dar um exemplo, a empresa tinha muitos problemas com entrega de maquininha que não estavam sendo concluídas com sucesso, porque simplesmente o cliente não estava lá para receber. E aí, analisando esses dados, a gente conseguiu perceber alguns padrões. Por exemplo, se a gente entregar em lojas físicas, como por exemplo o salão de beleza, às segundas-feiras, isso tinha uma alta taxa de ineficiência, porque geralmente eles trabalhavam no domingo e fechavam na segunda. E isso acabava causando muito prejuízo pra gente. Primeiro, aumentava muito o custo de entrega, porque a gente precisava fazer uma nova tentativa. Segundo, piorava a experiência do cliente, porque às vezes a próxima tentativa era feita 2, 3 dias depois ou até uma semana depois. Além disso, gerava muito custo de oportunidade, porque se eu só entrego a maquininha na semana seguinte, a gente está perdendo uma semana de venda daquele cliente. E o pior de tudo, corria o risco da gente perder o cliente para concorrência, porque com certeza outras maquininhas podiam ali estar fazendo propostas e acabar fechando com esse cliente antes mesmo dele receber a nossa máquina. E aí, entendendo e analisando esses padrões, a gente conseguiu evitar grande parte desses problemas que eram previsíveis a partir dos dados. Citei só um aqui, mas foram vários outros problemas que a gente conseguiu melhorar na empresa. Então repara como utilizar análise e ciência de dados cria oportunidades enormes dentro das empresas e por que as empresas estão sedentas por profissionais que dominem esse conhecimento. Esses projetos me despertaram um grande interesse na área de análise e ciência de dados, e isso me motivou a querer entrar mais a fundo ainda nesse mundo. Nesse meio tempo, eu fiquei sabendo de uma vaga de ciência de dados em uma empresa de consultoria, e o projeto daquela vaga seria para atender uma das maiores empresas de varejo do Brasil, utilizando ciência de dados. E eu conheci um amigo que estava prestando o processo seletivo para essa mesma empresa. O problema é que esse meu amigo tinha formação em ciência de dados, e eu confesso que isso me deixou muito inseguro. Eu não tinha formação nenhuma na área e fiquei muito preocupado sobre exigirem essa formação no meu processo seletivo. Só que eu decidi me inscrever de qualquer forma, até porque eu já tinha. E quando prestei o processo seletivo, descobri que um dos grandes diferenciais foi eu ter mostrado os projetos da área de dados que eu fiz naquela empresa anterior e os resultados que eu consegui com esses projetos. Isso agradou muito os recrutadores e eles até chegaram a perguntar da minha formação. Só que eu me formei na área de petróleo, meio nada a ver, e isso tinha me deixado com bastante receio antes do processo. Mas mesmo eu não tendo formação na área, o que contou mesmo, que eles estavam interessados, foi eu ter mostrado meu interesse na área de dados e os projetos que eu tinha feito. E uma das coisas que foi muito importante foi eles terem percebido durante a entrevista a minha capacidade de resolução de problemas,
independente da área que estivesse aplicando, que é o papel de um cientista de dados, conseguir implementar e gerar resultados em qualquer área. E aí, em menos de 2 semanas, eu consegui ser aprovado nessa vaga e entrar como consultor, ou seja, com cargo e salário melhores do que eu tinha na vaga anterior, e fui direto trabalhar no meu primeiro projeto já com cliente, que era essa gigante empresa de varejo. O objetivo dessa vaga e desse projeto era essencialmente conseguir utilizar a ciência de dados para fazer previsões e aumentar as vendas da empresa. Se a gente fizer uma promoção ali de pague 2 e leve 3, será que vai aumentar o lucro ou será que a gente está dando mais desconto do que precisa e está perdendo dinheiro? Então, um dos projetos que a gente fez foi sobre aumentar o lucro utilizando cupons de desconto. A empresa dava muito cupom, de forma meio que aleatória ali, só para entender o cliente. Só que pensa comigo, tem cliente que vai comprar se tiver cupom, mas tem cliente que vai comprar independente desse cupom. E aí a empresa só estaria perdendo dinheiro à toa se desse cupom de desconto quando não precisava. Então o nosso objetivo era justamente conseguir fazer uma previsão baseada no comportamento do cliente, para saber se ele tinha mais probabilidade de comprar com cupom ou se ele já compraria mesmo de forma orgânica, sem o incentivo do desconto. E o legal de ciência de dados é que te permite não só usar dados internos da empresa, como também dados externos. Por exemplo, teve um mês específico que a gente percebeu um movimento meio estranho. Normalmente, venda de produtos eletrônicos são feitas no cartão de crédito de forma parcelada. Só que nesse mês específico, a gente teve uma migração para vendas à vista e mais especificamente no dinheiro de celulares. E aí, fazendo uma análise de notícias de coisas que estavam na internet, a gente percebeu que tinha sido liberado o saque do FGTS em dinheiro e a notícia era de que provavelmente isso viraria algo anual. Com isso, a gente levou para a diretoria uma proposta exatamente de conceder desconto durante o período de saque do FGTS para compras à vista. Isso porque, dado que a gente percebeu esse padrão de comportamento entre os nossos clientes, a gente queria garantir que eles iam comprar na nossa loja e não na concorrência. Então repara como a ciência de dados permite não só fazer previsões e identificar padrões, como também consegue ser muito importante para encontrar oportunidades em situações que fogem do padrão. Só que aí depois aconteceu uma coisa muito curiosa. Depois de mais ou menos 1 ano e meio na consultoria, a empresa anterior que eu trabalhava, aquela de maquininha de cartão de crédito, entrou em contato comigo. Basicamente, eles estavam implementando uma nova área na empresa e como eles tinham gostado muito dos projetos que eu tinha feito lá, pediram para eu voltar para a empresa. E o melhor, me ofereceram cargo e salário melhores do que eu tinha na consultoria. Isso tudo começou quando passei a trabalhar com análise e ciência de dados na empresa. Então repara como a ciência de dados pode te ajudar a crescer na carreira, conquistar cargos e salários mais altos, virar uma referência, ser promovido e até disputado por empresas diferentes, independente da sua área, independente da sua formação, independente de experiência prévia. E é claro, assim como foi comigo, eu quero te mostrar que isso pode acontecer com você, mesmo que você atualmente não saiba nada de ciência de dados. E é exatamente por isso que eu preparei a Semana Profissão Cientista de Dados, para te mostrar essa grande oportunidade no mercado de trabalho e como ela pode funcionar para você. Então vamos lá! Antes de mais nada, a primeira coisa que você precisa aprender é realmente o que é ciência de dados. De uma forma bem resumida, é o estudo dos dados para gerar insights para a empresa e ajudar na tomada de decisão. Você já passou o seu cartão e recebeu ali uma mensagem que a transação não tinha sido aprovada e pensou, putz, por que essa compra não foi aprovada? Ou então já tentou aumentar o seu limite do cartão de crédito e foi negado. E de novo pensou, putz, por que eu não consigo aumentar o meu limite? Na verdade, o que tem por trás dessas mensagens que você recebe? O que tem por trás disso tudo? O que acontece é que você só vê o resultado final, mas por trás ali, a empresa está fazendo uma análise histórica do seu comportamento, tanto na situação de aprovar ou negar uma compra, quanto na situação de aprovar ou não o seu limite. Então ela está olhando coisas como, por exemplo, o valor médio das suas compras, seu histórico de horário de compra, então a hora que você faz as compras, o uso do seu limite do cartão, então se você sempre compra naquele mesmo valor, locais frequentes que você costuma comprar, versus o local da compra atual, será que onde eu estou comprando faz sentido com o meu histórico? E com essas informações, ele executa um modelo para dizer se aquela compra pode ou não ser uma fraude. Mas Lucas, o que é um modelo? Um modelo nada mais é do que um conjunto de passos, uma sequência de etapas que vão ser seguidas com esses dados e no final vão te dar uma resposta. E essa resposta pode ser sim, essa compra pode ser aprovada ou então não, essa compra provavelmente
provavelmente é uma fraude. Ou no caso do aumento do limite, o limite pode ser aumentado em X reais, ou então não, o limite não pode ser aumentado. Então ele vai pegar esse modelo e usar como base para analisar os dados da compra atual. Porque pode ser que você seja um ótimo pagador, mas a loja onde você está comprando costuma ter muita fraude. Ou então pode ser que o banco bloqueie a compra para sua própria segurança. Ou pode ser que na hora de você tentar aumentar o limite do seu cartão, o banco bloqueie justamente porque a previsão dele diz que você provavelmente não vai conseguir dar conta de arcar com os custos de um limite muito grande no cartão. Ele pode saber disso até melhor do que você. Então, os modelos tentam prever coisas que pra gente, a olho humano, não seria simples de prever e talvez nem seria possível. E eles tentam responder perguntas do tipo: essa transação aqui que o meu cliente está fazendo pode ser uma fraude? Existe risco em aumentar o limite do cartão de crédito? E observa que agora eu falei pode ser e existe risco, porque nós, como cientista de dados, a gente precisa ter uma coisa muito clara na nossa cabeça. Quando a gente fala de ciência de dados, de previsão, a gente nunca afirma nada com 100% de certeza. Então, se o seu chefe virar para você e falar que quer uma previsão com 100% de certeza, não é possível, porque a gente está fazendo uma estimativa, uma previsão, e ninguém aqui tem bola de cristal. Então, relembrando quais são os passos que a gente acaba fazendo. Análise histórica do seu comportamento, executar o modelo, ou seja, ali um passo a passo que a gente entende que faz sentido na identificação de fraude. E por último, analisar aquela transação atual, a transação que a gente está passando. Tanto que o Nubank fala, você usa pouco do limite do cartão, por que você quer mais? Então já é um indicativo do dado que ele usou para tomar aquela decisão, que é o uso atual do seu limite. Ou então, no caso da fraude, o horário e valor da compra. Ele estranhou e te mandou mensagem confirmando se foi você mesmo que fez essa compra. E tudo isso acontece em questão de segundos. Na verdade, para criar um modelo de previsão, um modelo de ciência de dados, você demora muito mais tempo. Mas depois de pronto, ele precisa executar em segundos para analisar os dados e dar a resposta. Assim como já deve ter acontecido com você, na hora de passar o cartão e ficar processando até dizer se a compra foi aprovada ou não. Aqueles 3 segundinhos ali de tensão. E depois ali de um projeto, ou seja, de um modelo desses ficar pronto, não acaba por aí. Porque a cada ocorrência, a cada novo uso do seu cartão, o modelo recebe o seu feedback para saber se foi assertivo ou não, e novos dados históricos são adicionados no modelo. Maneiro, Lucas, mas posso usar isso na minha área? Claro, ciência de dados pode ser aplicado em qualquer área mesmo. A gente viu o exemplo do modelo de identificação de fraude, mas dá para aplicar, por exemplo, em vendas, fazendo previsão do desejo de compra, e talvez você já tenha se deparado com isso. Apareceu algum anúncio para você de algo que você tinha muito interesse em comprar. Isso porque as empresas conseguem usar ciência de dados baseado no seu comportamento, prever quais são os produtos que você pode ter desejo de comprar. Até mesmo se você curte uma foto ali de cachorro no Instagram, ele pode já tirar algum insight para entender o seu perfil e oferecer produtos que você tem interesse em comprar. Você comprar ali uma camisa da seleção e uma máquina de café na Amazon, ele já começa a entender o seu perfil e te sugerir produtos que você tenha mais probabilidade de comprar. E olha que eu tô falando de probabilidade. Dá para aplicar também com redução de cancelamento de cliente. Imagina que você recebe uma ligação da Vivo para te oferecer um desconto no seu plano atual. Será que ela está realmente sendo boazinha? Na verdade, muito provavelmente, o que aconteceu é que a Vivo viu o seu comportamento e percebeu que pode ter grandes chances de cancelar o plano. Seja por não estar usando, seja porque seu contrato está acabando, seja porque você paga no boleto e a chance de você parar de pagar é grande, seja por você ter familiares em outras operadoras. E sim, ela consegue saber disso. Então a empresa consegue literalmente, com o modelo de ciência de dados, se antecipar e oferecer para você um desconto para você pagar no débito automático, porque aí você acaba esquecendo aquela despesa ali e resolve não cancelar mais. Falando um pouco mais da sugestão de produto que a gente comentou, a Amazon manda notificação de descontos de produtos que podem te interessar. O iFood parece que consegue adivinhar exatamente a hora que você chegou em casa com fome e já te oferece para fazer um pedido baseado no tipo de comida que você gosta e no horário que você costuma pedir. Então, a ciência de dados está sendo usada desde o início, na aprovação de crédito, até a sugestão de produto, análise de fraude para aprovar ou não a compra e até na hora da entrega, ajudando na definição da rota, como o produto vai ser entregue para você, em qual cliente ele vai passar primeiro, em qual cliente ele vai passar depois e até o horário que ele vai te entregar e por aí vai. Não só isso, como também no pós-compra. A empresa consegue analisar os feedbacks e comentários sobre os produtos e serviços para saber se as pessoas estão falando bem ou mal. Se liga só nesses exemplos aqui. Comprei 2 produtos e recebi somente
somente um. Mandei 2 e-mails para a loja e não tive nenhum retorno. Estou insatisfeita. Demora na entrega. Detestei o atendimento e nunca mais compro. Isso são coisas que em grande volume seria impossível de ficar analisando manualmente e também não é trivial de analisar esses comentários, porque essas informações não são números, são realmente textos que a ciência de dados permite te interpretar para saber o sentimento do cliente. Teve um problema na entrega, teve um atendimento ruim e por aí vai. E com isso você já consegue atacar esses problemas e implementar melhorias na empresa. Então, só para te mostrar exemplos reais de empresas que usam ciência de dados. Nubank para aprovação de crédito e identificação de fraude, Ambev para definir a rota na hora de fazer as entregas e para fazer análise de inadimplência, ou seja, previsão dos clientes que vão ter probabilidade de dar calote. A Vivo usa para prever possíveis falhas do sistema e já resolver antecipadamente e também para prevenir cancelamento dos clientes, porque pensa comigo, custa muito dinheiro para as empresas conseguir novos clientes. Então faz muito sentido a empresa botar esforço para evitar que um cliente saia e cancele o plano. Além disso, o Mercado Livre usa ciência de dados para fazer promoção personalizada para o cliente, Receita Federal para identificar erros no seu imposto de renda, XP para encontrar oportunidades de investimento e por aí vai. Existem centenas ou até milhares de outras empresas que utilizam ciência de dados, como por exemplo PicPay, Globo, Nike, Apple, Instagram, entre tantas outras. Empresas de todas as áreas, empresas de todos os tamanhos. E talvez você não saiba, mas você está o tempo todo sendo influenciado diretamente por ciência de dados. Pensa na aba Explorar do Instagram. Ele te mostra posts baseados no que você costuma interagir, no que você costuma curtir, os vídeos que você costuma assistir e por aí vai. No meu, praticamente só aparece conteúdo de programação e vídeos de receita. Pensa também na Netflix. Como a Netflix sabe quais filmes e séries recomendar para você? Porque ela sabe o seu comportamento, o tipo de séries e filmes que você assiste para ter maior probabilidade de recomendar uma coisa que você goste, para consequentemente você ficar mais tempo na plataforma e continuar pagando a Netflix. E não sei se você conhece a Tesla, aquela empresa de carros autônomos lá do famoso Elon Musk, mas sabe quando você tá preenchendo aqueles captchas ali falando que você não é um robô para entrar em algum site e fica ali selecionando aquelas imagens que contêm sinais de trânsito, hidrante, moto, ponte, etc. Você acha que está provando para o site que você não é um robô e você realmente está fazendo isso. Mas na verdade você também está ajudando a treinar a inteligência artificial dos carros autônomos e de vários outros produtos que usam inteligência artificial. Isso porque a inteligência artificial é uma das aplicações de ciência de dados que permite treinar o computador a executar tarefas que normalmente seriam feitas manualmente por humanos. E pensa no carro autônomo. É exatamente isso que ele precisa saber. Saber identificar sinal de trânsito, precisa saber identificar motos para conseguir desviar, precisa saber identificar hidrantes para não bater e por aí vai. Então você, ao preencher aqueles captchas, está literalmente ajudando a criar um banco de imagens e ajudando a treinar robôs com inteligência artificial. E eu acho que você também já viu esse outro modelo de captcha para identificar palavras. Nesse aqui você está ajudando o Google a identificar trechos de livro que ele mesmo não conseguiu identificar direito. E com isso, ele consegue identificar essas palavras e depois traduzir trechos completos de livro. E uma observação, se não está tão legível para o robô, imagina pra gente. Tem vários desses que eu mesmo fico na dúvida ali, fico um tempão, até erro, mas tudo bem, super normal. Então a ideia aqui era que o Google tinha um robô que tentava identificar aquela imagem e depois ele comparava a palavra que ele entendeu com a palavra que os usuários escreviam, para ver se estava certo ou se estava errado, e usar isso para treinar a inteligência artificial e reconhecimento de imagem. E só para você ter noção de alguns casos, a Walmart, empresa gigantesca de varejo dos Estados Unidos, conseguiu, utilizando ciência de dados, aumentar em 7 vezes a venda de um produto. Só que o curioso nem é esse. A parte curiosa é a seguinte. A Walmart conseguiu aumentar em 7 vezes a venda de torta de morango em períodos próximos ao furacão. Isso porque, ao analisar o comportamento dos consumidores, eles perceberam um aumento meio estranho da demanda por esse produto, chamado Pop Tarts, quando tinha o furacão chegando. E com isso, com essa previsão, eles conseguiram aumentar o estoque e vender 7 vezes mais. Tem outro caso famoso de ciência de dados da Target, outra empresa de varejo que conseguiu descobrir que uma moça estava grávida antes mesmo do pai dela. Isso porque, como eu comentei, quando você faz compras em uma loja, você compartilha detalhes importantíssimos sobre os seus hábitos de consumo. E muitas dessas empresas estudam esses detalhes para descobrir o que você gosta, o que você precisa, quais cupons podem aumentar a probabilidade de você comprar e muitas outras coisas. E para uma cliente específico, de acordo com o comportamento dela, a Target percebeu que ela estava tendo o mesmo padrão de consumo de clientes grávidas. E aí enviaram para casa dela um cupom de desconto para fraldas. E com isso, o pai dela descobriu que ela estava grávida antes mesmo dela contar. Isso por conta de ciência
ciência de dados. Então repara como a ciência de dados está muito presente nas empresas e tem muita oportunidade para quem domina esse conhecimento. E na próxima aula da Semana Profissão Cientista de Dados, eu vou te mostrar como você pode pegar experiência prática em projetos de diferentes áreas, mesmo sem trabalhar em uma empresa, para conseguir um diferencial gigantesco, seja em processos seletivos, seja na sua empresa atual. Enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo nessa página contando o que você está achando da Semana Profissão Cientista de Dados. Você pode mandar também qual a sua maior dúvida e eu vou tentar responder a todos os comentários. E como meu objetivo nessa Semana Profissão Cientista de Dados é te apresentar a oportunidade da ciência de dados para a sua carreira, eu quero te mostrar uma entrevista muito especial. Eu conversei com o Gabriel Lages, que é o diretor de dados e analytics da Hotmart, a maior plataforma de ensino à distância da América Latina e também fundador da comunidade Data Hackers, a maior comunidade de ciência de dados do Brasil. E nessa entrevista, ele conta quais são os passos importantes para começar nessa área e também fala sobre as oportunidades e salários. Deixa eu colocar um trecho aqui para você. Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado aí por abrir a sua agenda para bater esse papo com a gente. Nossa, assim, tô honrado em estar conversando aqui com você de verdade. Opa, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês hoje, poder bater um papo aí sobre dados, tá entre meus programas preferidos aí, vai ser bem legal. E, cara, eu queria começar aqui com uma pergunta para ambientar também o pessoal que está aqui, que é como você começou na carreira nessa área e quais são os principais passos que você considera fundamental para esse início de carreira, para quem está começando, como muita gente que está aqui assistindo a gente. Boa, vamos contar um pouquinho da minha carreira aqui, eu vou tentar ser bem breve. Assim, minha carreira começou há muito tempo atrás, então nem todos os meus exemplos vão servir para as pessoas que estão hoje, porque muita coisa evoluiu, ainda bem, muita coisa melhorou, né? O acesso à informação hoje ele é muito mais fácil. Mas eu vou contar um pouquinho e tem muita relação com o que eu acredito que pode ajudar na carreira das pessoas hoje, tá? Então, meu nome é Gabriel Lages, né? E eu comecei a minha carreira de dados em 2007. Meu primeiro emprego foi em 2007, então já tem bastante tempo aí. O meu primeiro estágio que eu fiz na área de dados, olha que engraçado, eu trabalhava chama BH Trans a empresa, é a empresa de trânsito de Belo Horizonte. Então, eu ajudava a fazer estudos estatísticos, estudos matemáticos, estudos envolvendo probabilidade, para tentar melhorar o trânsito da cidade. Às vezes o estudo era para aumentar o volume de multas da cidade, às vezes o estudo era para melhorar o fluxo dos carros na cidade, melhorar o caminho das linhas de ônibus. Então tinha infinitas coisas aí na área de dados para a gente explorar as técnicas, que hoje é chamado de Data Science. Na época não existia Data Science, era só estatística, matemática. E eu comecei a entrar para essa área porque eu fiz um curso, na época eu fiz uma faculdade de estatística, e eu estava querendo ver aplicações práticas, querendo usar no dia a dia mesmo. Tá? Só que eu só estou contando uma história muito antiga. Hoje você não precisa mais fazer uma faculdade para entrar para a área de dados, né? Em 2012, eu fiz um curso online, foi o primeiro curso online que eu fiz na minha vida e já foi na área de dados. E aí, cara, minha cabeça explodiu, assim. Eu queria saber também um pouquinho de como é a rotina de um cientista de dados, de como você faz aí suas principais tarefas, as principais tarefas também que você é responsável durante a semana. Qual é mais ou menos ali o seu dia a dia? Beleza. Hoje eu sou diretor da área de dados da Hotmart, tá? Na Hotmart a gente tem mais de 100 profissionais trabalhando com dados. E eu sou a pessoa que está cuidando de todos esses times de dados da Hotmart. Então, a gente tem times de engenharia de dados, times de ciência de dados, times de análise de dados, times de machine learning, times de AI. Então, a gente tem, como é uma empresa já muito grande, muito estruturada e muito madura em relação aos dados, a gente tem diversas pessoas trabalhando com várias soluções diferentes de dados. Só que eu vou contar para vocês como que é uma rotina de um cientista de dados, que foi como eu comecei minha carreira. A rotina do cientista de dados, ela começa identificando o problema. Então, geralmente, o problema não surge do cientista de dados, surge da área de negócios. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá uma área comercial que tem um problema que é que os clientes estão saindo da empresa, por exemplo. Estão parando de pagar pelos serviços da empresa, estão trocando a empresa pelos concorrentes. Isso é um problema, né? Então, a área de negócio, geralmente, ela identifica esse tipo de problema. Se fosse na área de marketing, podia ser, o problema podia ser como que eu faço para atingir novos públicos? Como é que eu faço para vender para novas pessoas? Como é que eu faço para mostrar minha marca para outras pessoas? Numa área financeira, um problema que você tem poderia ser existem pessoas que estão fazendo fraudes na minha empresa, fazendo fraudes financeiras na minha empresa, usando minha empresa de forma indevida para cometer algum crime. Então, todos esses problemas geralmente surgem das áreas de negócio que estão na operação do dia a dia das empresas. E o cientista de dados, ele entra já nessa parte. Porque ele entra assim, cara, tentando mapear, tentando entender, tentando identificar o problema, para ele saber qual que é a solução que ele vai propor para esse problema. Então, qual que é o caminho que ele vai seguir para tentar ajudar a área de negócio a encontrar soluções para esse problema, tomar melhores decisões em cima desse problema. Depois que você entendeu o problema, que você identificou o problema, o próximo passo é você coletar dados
para conseguir analisar, para resolver esse problema. E aí, coletar dados pode ser de diversas formas. Tem dados dentro da empresa, mas muitas vezes esses dados vão estar fora da empresa. Igual o exemplo que eu dei aí de marketing, que você está querendo encontrar formas de vender para outros clientes e tudo mais, às vezes você vai precisar buscar esses dados de ferramentas externas, de ferramentas de marketing. Então, como, por exemplo, Facebook Ads, Google Ads. Então, você vai ter que acessar esses dados através de uma API, ou você vai ter que buscar dados na internet, coletar dados na internet. Então, você tem técnicas de web scraping para pegar esses dados, por exemplo. Depois que você coletar esses dados, você precisa armazenar eles em algum lugar para você conseguir fazer suas análises. Depois você vai precisar analisar esses dados e no momento de análise de dados, você pode usar várias técnicas de machine learning, técnicas de aprendizado de máquina, você pode usar técnicas de estatística, técnicas, modelos matemáticos, framework, você vai ter várias formas de analisar esses dados e propor soluções. Visualização de dados, você vai encontrar formas de visualizar melhor esses dados, cruzar os dados para identificar o problema. E ao final você vai propor uma solução, né, ou tirar conclusões dessa análise, ou propor uma solução para o problema. Então, uma solução pode ser um modelo de machine learning que vai detectar fraudadores no seu sistema financeiro. Então, esse modelo vai utilizar os dados para detectar pessoas que estão usando o seu sistema de forma ilegal, né? Essa é uma das possíveis soluções. Mas a solução também pode ser um estudo, pode ser uma apresentação onde você vai mostrar as conclusões para as lideranças da empresa, para os tomadores de decisão. E por último, o foco do cientista de dados é disseminar a informação. Então, ele pegar as conclusões que ele encontrou, pegar os problemas que ele resolveu e conseguir fazer com que as pessoas utilizem aquilo no dia a dia da empresa. Então, a gente fala que tem um ciclo. Então, você coleta dados, você analisa dados, você cria modelos e você espalha isso pela empresa. E depois começa tudo de novo. Então, a rotina de cientista de dados funciona muito dessa forma. Sendo que cada dia é um problema diferente, porque a empresa inteira precisa de soluções envolvendo dados, né? Perfeito. Muito obrigado mesmo por compartilhar, que a gente está vendo realmente na prática. E você pode contar para a gente algum resultado que você acha muito legal de um projeto que você aplicou ciência de dados, ou de alguma área ali que você acabou vendo uma situação que a ciência de dados realmente mudou o jogo? Boa. Cara, é muito legal, assim, porque ao longo da minha carreira, eu tive diversas oportunidades de ver como que a ciência de dados pode mudar o jogo, né? Então, lá no começo da minha carreira, quando eu contei para vocês que eu trabalhava numa empresa de trânsito, né, de controle do trânsito, a gente fez diversos experimentos vou dar um exemplo de um experimento que foi muito legal e que não chegou, e a conclusão foi que a hipótese que a gente estava testando estava totalmente errada, tá? Qual que foi o experimento? A gente queria fazer os ônibus da cidade serem mais rápidos, né? Então, fazer as pessoas chegarem em casa mais rápido. A gente mandou construir ônibus que tinha 2 catracas em vez de uma. Então, a gente falou, poxa, será que você pôr 2 catracas, né? E as pessoas vão entrar 2 pessoas de uma vez, em vez de entrar uma pessoa de cada vez, né? Será que a gente vai conseguir fazer as pessoas chegarem em casa mais rápido com esses ônibus? Então, a gente mandou construímos 4 ônibus com 2 catracas cada um, treinamos as equipes, planejamos todo o experimento, então tinha que pôr os ônibus rodando pela cidade, os horários de maior movimento. E fizemos vários testes estatísticos, experimentos, testes AB, para entender se o ônibus com 2 catracas performava melhor do que o com uma catraca, com o nosso objetivo, que era fazer as pessoas entrarem mais rápido no ônibus e irem para casa mais rápido. Naquela ocasião, os experimentos mostraram que esse experimento que não foi uma boa ideia. Então, os ônibus com 2 catracas causavam mais confusão nas pessoas, porque ela entrava, não sabia se ela ia na catraca 1 ou na catraca 2, ficava perguntando, não sabia para que lado que ia, não sabia como é que dava o dinheiro. E aí, aquele experimento mostrou que o ônibus com 2 catracas foi uma ideia que não funcionou. Então, era uma ideia que dava um resultado pior do que o que já era utilizado. Só que esse mesmo teste, ele é aplicado para tudo na internet. Então, não sei se provavelmente vocês já viram aí, né? Muitas vezes, quando eu entro na tela da Netflix, é diferente da tela que você está vendo. Sim. Até a capa do filme da Netflix é diferente o que eu vejo do que o que você vê, né? Por quê? Porque eles estão sempre testando novas capas de filme, novos modelos de filme, novas frases de filme, para tentar fazer você clicar naquele filme ali. Então, o mesmo teste que eu fiz lá com os ônibus, ele é usado na internet o tempo todo. Então, você tá lá testando. Pô, uma pessoa vê a Netflix lá com o fundo preto, outra pessoa vê a Netflix com o fundo vermelho, outra pessoa vê a Netflix, a tela do filme tal, do Poderoso Chefão, a tela é de um jeito, do outro é de outro jeito. E aí eles vão entendendo que as pessoas clicam mais quando tem essas características e vão otimizando o sistema deles para atingir os objetivos. No caso deles, eles querem que você assista mais filmes. Então, eles vão otimizando aquilo ali. E hoje a Netflix, até na hora de escolher os atores dos filmes, eles levam em conta os modelos matemáticos com base nos outros N filmes que as pessoas já fizeram lá na Netflix. Então, por isso que tem tanto filme do Adam Sandler lá. Porque ele é um queridinho na Netflix, sabe? Tipo, quando põe o Adam Sandler, tem muito mais visualização do que quando ele não tá. Então, eles vão colocando ele em diferentes filmes. Ele começou a ganhar Oscar agora, em vários filmes aí, sabe?
Então, antes ele fazia só comédia, agora ele faz vários filmes sérios também. Muito legal. E eu acho que uma mensagem muito legal também é as pessoas entenderem que, se você testou uma hipótese e não deu certo, isso não quer dizer que seu projeto de ciência de dados deu errado. É assim que você vai testando hipóteses, e isso é muito um trabalho de um cientista. Exatamente. Imagina se no exemplo do ônibus que eu dei, a gente tivesse espalhado esses ônibus pela cidade inteira. Trocou todas as linhas de ônibus da cidade. Imagina o prejuízo que isso ia gerar para a cidade. Então a gente fez um experimento. Foram 4 ônibus que a gente testou, deu errado, voltou com eles para a oficina e voltou ao normal, sabe? Perfeito. Nossa, muito obrigado mesmo por compartilhar esse caso. Acho que todo mundo aqui também conseguiu sentir um pouquinho mais da ciência de dados na prática. Agora, falando um pouquinho de oportunidade, de carreira, salário, nessa comunidade de ciência de dados, como você enxerga essas oportunidades de salário, carreira, desenvolvimento e tudo mais? Esse é um assunto que a gente adora lá na comunidade Data Hackers, tá? A gente roda uma pesquisa anual, para vocês terem uma ideia, com salário dos cientistas de dados, e os dados estão abertos para qualquer um que quiser analisar. Então, a gente tem uma pesquisa que chama State of Data. Se você escrever lá, stateofdata.com.br, tem um site da pesquisa. E a gente rodou essa pesquisa em 2019, 2020, por causa da pandemia, a gente não rodou, mas rodou em 2021, dezembro de 2021. E aí, a gente já consegue comparar o que está acontecendo na área de dados com salários e tudo mais. A primeira coisa que a gente identificou é que de 2019 para 2021, os salários dos cientistas de dados aumentaram 40%. Tá? Então, foi um aumento absurdo. Pessoas júnior aumentou o salário, pessoas que têm salário pleno aumentou o salário, pessoas sêniors aumentaram o salário. Né? Isso foi muito empurrado pela pandemia. Porque com a pandemia, não teve um tanto de empresa que passou a ser toda digital. Tinha muita empresa que as pessoas não tinham nem notebook na empresa. E de um dia para o outro, na pandemia, todo mundo teve que ficar digital. Isso aumentou muitas oportunidades para quem trabalha com dados, porque as empresas começaram a gerar muito mais dados, começaram a ter muito mais valor em cima desses dados aí. A gente atribui muito a esse movimento da pandemia, esse aumento tão alto, que aumentou tanto nos salários, e tem salários bem acima da média do brasileiro, né? Então, é uma área muito promissora e é uma área que só está começando. Né? Então, a maioria das empresas ainda não tem times tão estruturados igual a Hotmart tem na área de ciência de dados. Então, quando as empresas vão se estruturando, vai contratando gente, né? vai só aumentando. Lá no Data Hackers, a gente tem um podcast. Aí a gente entrevistou essa semana o Boticário. Boticário é uma loja que todo mundo do Brasil conhece, está espalhado pelo Brasil inteiro, são milhares de lojas e tudo mais. De 2020 para agora, eles saíram de uma pessoa na área de dados para 300. Então, imagina o tanto de oportunidade que cria quando uma empresa começa a entender o valor dos dados. Né? Então, eu acredito que tem muita oportunidade ainda e que vai ser já é uma carreira muito promissora, mas vai continuar por muitos anos ainda. E uma coisa que muita gente acaba perguntando também é se existe até a possibilidade de trabalhar no exterior ou trabalhar daqui para outras empresas, trabalho remoto. Como que você enxerga essa situação na visão de ciência de dados? Isso é bem legal, porque até 2019, as oportunidades para trabalhar no exterior que tinham, você tinha que morar no exterior. Então, eu conheço várias pessoas que se mudaram para o exterior e tinham esse sonho e tudo, e encontraram oportunidades lá. Por quê? As empresas lá fora já estão mais maduras que as empresas brasileiras, né? Então, nessa parte de tecnologia e tudo mais, tem muita empresa lá fora que já está mais na frente. E aí, oportunidades para tecnologia, ciência de dados, machine learning, AI, tem muito lá fora também, né? Tem muita oportunidade lá fora. Só que o legal é que, com a pandemia, como muitas empresas foram obrigadas a forçar o trabalho remoto, então todo mundo teve, de um dia para o outro, ter que ir para o trabalho remoto, né? Lá na Hotmart, para vocês terem uma ideia, no dia 11 de março a gente entrou para o trabalho remoto, no dia 16 já estava a empresa inteira só remoto, estava com a empresa toda fechada, né? E quando as empresas começaram a ter o trabalho remoto, muitas empresas viram que continuava funcionando, que as pessoas trabalhavam bem no remoto e começaram a contratar pessoas de forma remota. Empresas de fora viram oportunidade nisso. Então, por exemplo, elas contratam muito brasileiro, porque o brasileiro elas conseguem pagar um salário não tão alto lá fora, né, no Brasil, e para o brasileiro, como ele está ganhando em dólar, ele acaba ganhando um salário mais alto do que o salário médio aqui do Brasil. Né? Então, fica bom para a empresa lá, fica bom para a pessoa aqui que está trabalhando na casa dela e ganhando em dólar muitas vezes. Então, já tem muita gente fazendo isso. Já é uma realidade. E uma pergunta para a gente fechar aqui. E se você enxerga que existe alguma exigência de formação acadêmica para entrar nas empresas? Boa. Hoje, a maioria das empresas de tecnologia não exige diploma, formação acadêmica e tudo mais, tá? Eu não lembro qual foi a última vez que eu mostrei meu diploma para alguém, levei meu diploma para alguma empresa. Isso não tem muito essa prática. Eu já contratei mais de 100 pessoas na Hotmart e nunca olhei se elas tinham diploma. Então, assim, eu não acho que isso invalida a necessidade de um diploma, porque faculdade é uma coisa que você faz networking com pessoas, você aprende, você estuda, você conhece diferentes áreas do conhecimento. Tem várias vantagens em se fazer uma faculdade, né? Mas eu entendo que hoje não é necessário para você conseguir uma vaga na área de dados, tá? Então, não existe essa necessidade, assim. Nossa, Gabriel, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por compartilhar aqui com a gente toda a sua trajetória, seu conhecimento. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado em meu nome, em nome do pessoal que está aqui comigo, e principalmente em nome de todos os alunos que estão assistindo. E, assim, conseguimos aprender muito com você.
Eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade de estar falando aí com vocês, hein? A gente está chegando no fim dessa primeira aula. Aqui a gente viu o que é ciência de dados e quais são as aplicações e oportunidades para quem domina a ciência de dados. E lembrando que na próxima aula eu vou te mostrar como você pode pegar experiência prática em projetos de diferentes áreas, mesmo sem trabalhar em uma empresa, para conseguir um diferencial gigantesco, seja um processo seletivo, seja na sua empresa atual. E a gente também vai ver quais são as 6 etapas de um projeto de ciência de dados. Não esquece, deixa um comentário aqui embaixo contando o que você está achando dessa semana profissão cientista de dados. Um grande abraço e eu te espero na aula 2.